Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a cidade do Guarujá, e eu converso com o prefeito Walter Suman. Tudo bem? Boa noite, prefeito, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Um grande abraço a todos. À disposição, Roberto. Falar sobre vários assuntos referentes à cidade do Guarujá, gostaria de começar tocando num assunto que diz respeito a todos os brasileiros de uma forma geral, que é em relação ao emprego. De acordo com os índices do CAGED, Guarujá foi a cidade que mais fechou vagas de emprego em julho de 2019. Dá para reverter essa situação, prefeito? Esse é o grande objetivo, é uma demanda histórica e, lamentavelmente, acompanha a estagnação da economia nacional. Mas nós estamos trabalhando muito e os resultados começam a surgir mais positivamente. Importante salientar que a cidade está mais bem cuidada, iluminada, mais segura, sinalizada. A cidade está respirando paz política, tem segurança jurídica, uma cidade que tem ficha limpa e tem atraído investidores, empresários pequenos, médios e grandes empresários. Salientar que no ramo de revenda automobilística, peças, supermercados, fast food, pet shops, clínicas e tantas outras atividades têm se instalado em nossa cidade. Importante lembrar também que cresceu o microempreendedor individual em nossa cidade. Hoje, Guarujá em torno de 17 mil MEIs, microempreendedor individual. Isso tem crescido, ou seja, são pessoas que estão optando pelo próprio negócio e se formalizando. Então, e óbvio que tem perspectivas muito positivas com relação à expansão de leitos de atracação. É importante recordar aqui que a Santos Brasil já está montando o canteiro de obras para ampliação do seu leito de atracação em 220 metros, investimento de 150 milhões de reais e gerando de início mais ou menos 120 empregos na obra e, obviamente, assim que estiver operando, maior número de empregos. Lembrar bem que outros terminais, como TEG, TEAG e TGG, estão também já a caminho sinalizando investimento em torno de 180 milhões de reais. Sem contar que o edital de licitação do aeroporto já foi consultado por 105 pessoas, enfim, ou empresas, e há uma expectativa muito positiva. E a questão retroportuária. A construção civil, à medida em que a estagnação da economia recrudescer um pouco mais, a gente tem certeza que vai retomar esse índice positivo. Até porque esses índices eles eram relacionados exatamente isso, a construção civil e a áreas de serviço. A gente pode dizer que a consequência desse fechamento de vagas é indício de que a cidade ainda não criou, de repente, uma estrutura de emprego que não seja só voltada ao turismo? Quando a gente fala de Guarujá, sempre se liga à questão turística. A gente consegue pensar Guarujá fora do turismo também? Sim, nossa maior vocação é o turismo e a gente tem feito uma série de eventos. Importante salientar que inúmeras atividades têm sido levadas a cabo. Nós temos hoje estruturas que estão muito mais acolhedoras para o veranista, para o turista que nos visita. Importante lembrar que Guarujá é uma cidade servida por rodovia, sistema Anchieta Imigrantes, ferrovia, a questão portuária, retroportuária, construção civil e, obviamente, a questão da área de serviços é uma grande demanda. Um período ainda que agora de baixa temporada, sazonalidade, mas nesse período a gente tem investido para poder atrair maior número de pessoas. O que nós temos observado é que final de semana, obviamente, períodos mais ensolarados, a cidade está crescendo, os hotéis estão mais ocupados, ainda aquém do que a gente deseja, mas existe já sinalização de que essa retomada da empregabilidade nos mais variados setores tem crescido. Agora, a gente percebe que, de certa forma, a Prefeitura ela tem tentado manter um calendário de eventos que se estenda durante todo o ano, né? Não só na parte do verão. A gente teve até recentemente o Festival Internacional de Balonismo, que eu acho que mostrou exatamente isso, né? Essa vocação turística que o Guarujá tem. A gente pode falar que está se estabelecendo um calendário forte e que isso pode puxar também toda a região da Baixada Santista? Sim, são metas nossas. Recordar que em 2 anos e meio nós tivemos aí uma série de eventos, né? Tivemos aos festejos de Réveillon, né? Fogos de Réveillon, o Natal Iluminado, a Páscoa Encantada, os desfiles cívico-militar, no próximo dia 6 de setembro agora, um dos maiores desfiles cívico-militar, incentivo a todas as atividades religiosas, como festividade de Iemanjá, festa do padroeiro, marcha para Jesus, no próximo dia 14 de setembro, com a presença da Aline Barros, cerca de 15 mil pessoas, e também o Festival de Balonismo Internacional com o apoio da Confederação Internacional de Balonismo, que foi um grande sucesso, levou para a nossa recém-inaugurada Praça Horácio Laffer, que ficou muito bacana, um local onde as famílias estão curtindo bastante nossas crianças, um evento que encheu de brilho, de alegria e encantamento
15 mil pessoas que estiveram ali presenciando não só o balonismo, mas com shows com artistas locais que foram maravilhosos. Foi uma tarde e vendo noite. As imagens aqui? Isto. São bandas locais, prefeito? Bandas locais, artistas locais. Lembrar que nós transformamos conseguimos conquistar a nossa orquestra sinfônica, né, a banda coral, temos apresentados. Estamos nos preparando também para uma temporada bastante rica em eventos e, obviamente, também a nossa preocupação constante em reduzir o máximo possível a sazonalidade na questão do turismo em nossa cidade. Falar sobre uma questão séria também agora, prefeito, que é a questão da saúde. O senhor é médico, né, e Guarujá é uma das cidades da Baixada Santista com casos de sarampo confirmado. Inclusive, a gente teve recentemente o primeiro caso de morte por sarampo na capital, na cidade de São Paulo, nesses dias. É uma doença que não dá para brincar, né, prefeito? O que Guarujá tem feito em relação a isso? É de fácil contágio, vacinação é a melhor forma de você prevenir. Até o momento, segundo informações da vigilância epidemiológica, cerca de 4 casos já foram confirmados, nenhum óbito, e todo o entorno sendo vacinado, a varredura que nós chamamos. Então existe, além do que, a questão da própria educação, da prevenção, onde a saúde pública tem atuado. A gente está bastante alerta com relação a isso. Outros casos estão aguardando resultados, casos suspeitos estão aguardando resultados, mas com certeza é uma enfermidade que tem aí atacado aí muitas cidades e nós estamos bastante alerta com relação a isso. O senhor acha que os conceitos preventivos de saúde têm evoluído? Essa consciência de saúde pessoal, saúde pública tem sido constante de nossa parte. Daí é necessário a comunicação, o diálogo constante. Nós criamos em nossa cidade o Saúde na Escola. Então isso tem sido uma série de ações onde profissionais da área de saúde, médicos, paramédicos, enfermagem, enfim, estão levando para dentro da escola, e não só escolas, mas igrejas, clubes de servir, algumas entidades, palestras no sentido de conscientização da nossa população, não só com relação às doenças respiratórias, mas tantas outras enfermidades em que é fundamental que a gente eduque a nossa população a se prevenir, a se cuidar, a se vacinar mais. E nós estamos, toda a campanha de vacinação, Guarujá tem basicamente cumprido as suas metas e nós estamos sendo bastante enfáticos, seja através da imprensa e também no dia a dia dos órgãos de informação. Recentemente a gente falou aqui no programa também a questão da falta de vacina que tem na região, e isso acomete várias cidades da nossa região, inclusive a cidade do Guarujá. O quanto essa situação, que é de responsabilidade do governo do estado, né, é bom a gente deixar claro, do governo federal, o quanto essa situação tem deixado preocupada a falta de vacinas de BCG e algumas vacinas de bebês, que as mães preocupadíssimas que não conseguem vacinar seus filhos. Bom, nós estamos diretamente em contato com a DRS, nós estamos cobrando frequentemente as faltas pontuais de algumas vacinas e pentavalente, etc., para a gente poder dar atendimento a esses casos. É uma preocupação, daí a cobrança contínua junto aos órgãos federais de dispensação desses medicamentos, bem como alguns de alto custo também. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade do Guarujá. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é a cidade do Guarujá e eu converso com o prefeito Walter Suman. Prefeito, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre a questão da saúde, mais ligado à questão do sarampo. Eu gostaria de tocar agora num outro ponto bastante delicado que a gente tem vivido há alguns anos já, que é a questão da dengue. A dengue também teve um alerta no município, um crescimento de mais de 1000% em relação a um ano. Como é que a cidade administrada por um médico, como é que o senhor vê isso? Existe uma pressão maior, talvez por conta da sua formação? É natural, a cobrança de saúde pública, e a gente tem se dedicado sobremaneira em todos os aspectos, tanto a questão ambulatorial, hospitalar, urgência, emergência, nós temos dedicado. A gente de controle de endemias e a nossa Secretaria de Saúde tem trabalhado bastante na questão da conscientização. É um trabalho contínuo, né, no caso da parte do município, da zeladoria e da parte da população, a conscientização de não deixar acúmulo de água parada. Nós não tivemos epidemia, deixar bem claro, casos mais pontuais, né, isso não gerou transtorno na estrutura do sistema de saúde. Né? Lembrar que nós investimos bastante na questão de urgência e emergência, por exemplo, o novo PAN da rodoviária,
que está totalmente reformado, climatizado, mobiliário novo, atendendo cerca de quase 900 a 1.100 pacientes dia. Uma grande demanda, uma unidade que se tornou hoje referência na Baixada Santista. Além do pronto-socorro infantil pediátrico em Vicente Carvalho, que tem também prestado um excelente trabalho às nossas crianças, coisa que não tinha anteriormente. Mas todas as patologias infecto-contagiosas, e cito aqui a reconstrução também do Hospital William Rocha, que nós retomamos nesse nosso mandato, tem nos ajudado bastante no controle e na prevenção de doenças infecto-contagiosas. A gente teve um aumento também nas cirurgias eletivas, dá para comemorar? O Hospital Santo Amaro tem sido a referência para cirurgias em geral, cirurgias de pequeno porte, médio porte, e iremos ampliar ainda. Nós temos hoje um universo pequeno de cirurgia geral, existe ainda uma complexidade maior em questão de traumatortopedia, prótese, cirurgias cardíacas. Isso, inclusive, nós estaremos, se Deus quiser, inaugurando o futuro serviço de hemodinâmica no Hospital Santo Amaro, já no primeiro semestre do próximo ano, cujas obras de instalação desse equipamento novo já estão sendo iniciadas dentro do Hospital Santo Amaro. Prefeito, transporte público, ainda há muitas críticas em relação ao novo transporte público. Como é que o senhor avalia esse período de adaptação? Bom, se você fizer um comparativo do que era o transporte público do que é hoje, o salto em qualidade foi muito grande. Então, lembrar que o transporte anterior nós assumimos o mandato e logo após um processo licitatório, era um transporte primeiro sem segurança jurídica nenhuma, não tinha contrato, ônibus sem ar-condicionado, sem Wi-Fi, sem acessibilidade. Hoje nós temos uma frota de 145 ônibus, dos quais 100 com ar-condicionado, Wi-Fi, ônibus frota nova, ônibus 0 quilômetros. Nós ajustamos itinerários, pontualmente nós estamos fazendo ajuste de acordo com os apontamentos da nossa ouvidoria e também da ouvidoria da empresa City Transportes. E nós lembrar que durante 5 anos a tarifa do transporte público em Guarujá ficou em torno de R$ 3,20. Obviamente, com todos esses recursos de investimentos, uma nova empresa operando, um novo aumento da frota de veículos e a qualidade melhorando, nós basicamente ainda estamos em uma das mais baixas tarifas do estado de São Paulo. Nós estamos ajustando. Importante salientar que o transporte público melhorou significativamente, existe segurança jurídica hoje na relação do município com a empresa vencedora do processo licitatório. Squassone, o assunto é quente na cidade, que atingiu a prisão do ex-deputado Squassone. As denúncias de corrupção atingem de alguma forma o município? Não, creio que não. Recordar que o deputado Squassone, ele durante o seu mandato foi um ajudador da cidade, encaminhou emendas parlamentares que já estão, algumas delas já estão se transformando em obras. Obviamente a gente lamenta todos esses acontecimentos, mas tenho certeza que ele terá, óbvio, tem que ter pleno direito à defesa, mas em nenhum momento isso obviamente causa algum impacto, mas em nenhum momento interfere na condução dos destinos da cidade, que tem superado os desafios importantíssimos e a cidade tem crescido, seja no transporte, na iluminação pública, no saneamento básico, na zeladoria, na educação, enfim, na questão do acolhimento e humanização na saúde, em obras e habitação. Então a gente lamenta, mas o deputado federal Squassone deixar registrado aqui que durante o período que ele esteve no seu mandato, foi um ajudador do município de Guarujá. Ainda existe algum tipo de relação política dele com a cidade? Não. A princípio, até onde eu saiba, ele tem apartamento no Guarujá, conversa em alguns núcleos políticos, mas até onde eu saiba, com profundidade, eu desconheço. Prefeito, esse episódio específico do ex-deputado Squassone representa uma sacudida no cenário eleitoral do próximo ano? O senhor acha que, nesse momento, qual que é o quadro político que o senhor desenharia para as eleições de 2020? Meu foco é o trabalho, Roberto. A gente trabalha, nós temos em 2 anos e meio avançado sobremaneira em todas as áreas da administração pública. Eu falo que a única forma de você transformar sonhos em realidade, metas em conquista, é o trabalho. E com a força do trabalho que a gente vai ocupando espaços políticos. Então é nisso que eu acredito. Eu não, sinceramente hoje, eu não sou afeto a pesquisas, mas algumas que têm chegado aos nossos ouvidos dão conta que nós estamos em torno de 65% a 70% de aprovação. Ou seja, fruto de muito trabalho. É óbvio, eu sempre vou respeitar aqueles que produzem algo positivo, que têm história para contar e não apenas tentam resolver tantos problemas simplesmente teclando um celular, ou atrás de um computador,
fazendo críticas, denegrindo a imagem da cidade. Essas pessoas em nada cooperam. Aqueles que trabalham, que fazem a crítica construtiva e são ajudadores da cidade, esses eu respeito muito. Nós estamos avançando. O processo está caminhando, o processo pré-eleitoral, como em todas as cidades do país hoje, rumo ao legislativo e ao executivo. Eu estou fazendo a minha parte, é continuar trabalhando. Vou me concentrar muito mais em política apenas a partir do próximo ano. O senhor pegou, né, nesse mandato agora e a gente sabe que esse início é um início de reorganizar a casa, né? 4 anos é tempo suficiente de realizar muita coisa? Prefeito, ou seria necessário um tempo maior? Óbvio que no caso específico de Guarujá, nós estamos trabalhando no resgate de uma cidade que, lamentavelmente, não estou aqui olhando para retrovisor, mas houve muitas omissões e negligências em várias questões. Nós estamos resgatando isso, enfrentamentos e desafios, como eu disse aqui, no transporte, na iluminação, no saneamento, na zeladoria, na saúde, na educação, na habitação e em obras que estão acontecendo. O tempo todo nós estamos postando realizações, né, por exemplo, tantas ações têm sido realizadas. O importante salientar é que essas conquistas têm sido fruto de um trabalho de uma equipe pequena e que tem superado enormes desafios. Então, enfim. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar um pouquinho mais sobre a cidade do Guarujá. A gente vai falar sobre a travessia Santos-Guarujá. Voltamos em instantes. Já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a cidade do Guarujá e eu converso com o prefeito Walter Suman. Prefeito, eu gostaria de falar sobre a questão da travessia Santos-Guarujá, mas antes eu só gostaria de fazer uma correção. A gente informou aqui que houve um alerta de dengue no município com mais de 1000% em um ano, quando na verdade foi cerca de 580%. Passamos de 40 casos no ano passado para 234 casos nesse ano. Agora sim, então a gente vai falar sobre essa questão da travessia Santos-Guarujá. É possível um dia a gente ter um bate-papo aqui sem tocar nesse assunto, prefeito? É um sonho antigo, né, de toda a Baixada Santista, óbvio, do Guarujá, Santos, né, e os debates continuam ainda, ponte, túnel, né, existe aí posicionamentos por parte do Estado favorável à ponte, inclusive já com projetos já executivos por parte da Ecovias e também o contraponto por parte da Codesp, com relação à prioridade pelo túnel, uma vez que isso seria uma das opções, pelo menos na Baixada, a que tem recebido o maior número de apoios. Por questão da navegabilidade, a gente tem defendido também a questão do túnel submerso. Mas é um debate grande, depende obviamente de recursos que têm que ser canalizados e alguns outros trâmites para poder viabilizar efetivamente. O importante é que aconteça essa tão sonhada metropolização. Obviamente, para nós, para Guarujá, Vicente Carvalho, o ideal, pelo próprio trajeto previamente definido, seria o túnel submerso. O senhor acredita que ainda esse projeto do Estado seja reativado, a questão do túnel, apesar de todas essas discussões do governador ter assinado a ponte, pode ser que a gente tenha um túnel? Eu acredito que o debate está em aberto, ainda não existe, a meu ver, uma decisão definitiva, até porque tem ocorrido várias reuniões nesse sentido com o aval do governador e a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Para o setor portuário, a ponte traria melhorias? Sim, eu acho que para a metropolização como um todo, para o porto retroportuário, seria incrível. Lembrar que Guarujá tem uma média aí, é que o porto de Guarujá, ou seja, a margem esquerda do complexo portuário da Baixada Santista, nosso tão sonhado Porto do Guarujá, vamos chamar assim, recepciona hoje cerca de 4.000 caminhões por dia que trafegam pelas nossas vias e é responsável por cerca de 30% a 35% de toda a movimentação de cargas, com 9 terminais atuando do lado do Guarujá hoje. E o aeroporto, prefeito, novidade ainda esse ano? Sim, o aeroporto, o edital já está em plena consulta, cerca de 105 consultas já foram realizadas. No próximo dia, salvo engano, 10 de setembro serão abertos os envelopes e aqueles que oferecerem a melhor outorga terão a oportunidade de, nos primeiros 5 anos, operar o aeródromo civil metropolitano e fazer os ajustes necessários, inicialmente usando instalações da própria base aérea e a construção de um pier que não é nada complexo. Então, a gente acredita que a nossa perspectiva, finalizando esse processo sem impugnações, mais 90 dias e a questão de licenciamento ambiental, acreditamos que já no primeiro semestre do ano que vem, vamos dar um espaço mais
elástico. Fôlego, Nós né? estaremos aí, inclusive a própria empresa Azul já anunciou formalmente o interesse em operar voos com a TR-700 para Curitiba, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Novo Refis, tem novidade? Já o Refis já começou a vigorar a partir do dia 29, última sexta-feira, e obviamente isso vai dar um fôlego maior no nosso caixa. Lembrar que Guarujá, além de ser uma cidade ficha limpa, tem conseguido os recursos, é uma cidade que tem também sido aprovada pelo TCE no controle das suas finanças, com observações em que nós estamos sempre atentos. O Refis, aqueles que resolverem optarem pelo pagamento à vista, basta se dirigir até a prefeitura com a identidade e consultar o seu débito e efetivar o pagamento, que seria, a meu ver, a melhor forma, a melhor opção em virtude de ser, basicamente, ser aí o perdão das multas e juros em 100%. Agora a gente teve uma reabertura de um restaurante popular, é isso? Exatamente, tão sonhado restaurante popular do bairro Santo Antônio, refeições a R$1, serão oferecidas cerca de 854 refeições por dia, vinha basicamente desde 2015 abandonado, sem estar funcionando, está reformado, equipado, a entidade Casa Raoni assumiu essa responsabilidade e foi inaugurado agora no último dia 29 um equipamento de segurança alimentar importantíssimo para a cidade como um todo e para o Santo Antônio e nos bairros arredores. Prefeito, a gente está no finalzinho do nosso programa, só gostaria de dar a oportunidade, está chegando aí a Semana da Pátria e tem muita programação aí, se o senhor quiser aproveitar e fazer um convite para os telespectadores. Exato, convidar a todos a participarem no próximo dia 6 de setembro, na Avenida Santos Dumont, o desfile cívico-militar. Já esse é o terceiro ano consecutivo que nós estamos fazendo um desfile cívico-militar e alerta, vai ser um dos maiores, mais belos desfiles cívico-militar, com a presença de basicamente todo o efetivo do Exército Brasileiro, além de todas as outras forças armadas, as nossas escolas. E também no próximo dia 14 de setembro, como eu disse aqui, nós estamos incentivando todos os eventos religiosos e teremos a Marcha para Jesus, cerca de 15 mil pessoas na Praça 14 Bis, próximo dia 14 de setembro, vai ser um momento bastante precioso para toda a cidade. Prefeito, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso na administração da cidade. Muito obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band, a gente se vê. Até mais.